Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, meu nome é Luiz Paulo da Silva Soares, sou professor de Educação Básica no estado do Rio Grande do Sul, atuando nas modalidades de ensino fundamental e ensino médio. O trabalho que compartilho com vocês no dia de hoje tem como título O papel do cinema no ensino de história, um estudo com estudantes do ensino médio sobre a ditadura civil-militar do Brasil. Este estudo ele tem como objetivo apresentar alguns resultados sobre como os estudantes do ensino médio compreendem a ditadura civil-militar brasileira quando o ensino é mediado pelo cinema. Trata-se de um recorte da tese de doutorado titulada O Brasil em Estilhaços, a ditadura civil-militar brasileira, retratada no cinema na perspectiva de estudantes do ensino médio. Esse trabalho ele foi desenvolvido no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Pelotas e recentemente foi defendida neste mesmo programa. Para realizar o desenvolvimento do trabalho, nós elaboramos como problemática de pesquisa como os estudantes do ensino médio compreendem o período da ditadura civil-militar brasileira através das mídias cinematográficas exibidas e discutidas em sala de aula. Para dar conta dessa problemática, nós nos valemos de diferentes metodologias de pesquisa. Dentre as metodologias que foram utilizadas, nós utilizamos um estudo quali-quantitativo do tipo exploratório-narrativa, conforme desenvolvido por Sampierre, Collado e Lúcio, que permitem com que os dados evidenciados, catalogados no decorrer da pesquisa, eles possam fornecer elementos qualitativos para sua interpretação e reflexão, assim como elementos quantitativos que permitem enriquecer o estudo qualitativo. O local de estudo onde a pesquisa ela se desenvolveu ocorreu em duas instituições escolares da rede estadual do Rio Grande do Sul, localizadas na cidade do Rio Grande, extremo sul do estado. Já sobre os participantes do estudo, estes foram estudantes do terceiro ano do ensino médio, onde eles tinham que atender dois critérios básicos para a sua participação. O primeiro deles era a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, quando fossem maiores de 18 anos, e quando fossem menor, assinado também pelo responsável, além de estarem matriculados devidamente no terceiro ano do ensino médio, no momento do início da pesquisa, ou seja, no segundo semestre do ano de 2023. Aqui eu trago para vocês um mapa, da localização geográfica, da espacialidade das duas instituições onde o estudo ocorreu, onde ele foi desenvolvido ao longo de 2023, onde nós temos a Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Augusto Duprá, localizada numa região periférica da cidade do Rio Grande, enquanto o Colégio Estadual Lemos Júnior ele está localizado mais numa região central da cidade. Ambas as instituições elas acabam atendendo diferentes públicos, uma com um poder mais aquisitivo, no caso da Escola Central, o Colégio Lemos Júnior, e outra a estudantes de baixa renda, estudantes mais humildes que são atendidos pela Escola Augusto Duprá. Ainda sobre a metodologia, nós elaboramos diferentes instrumentos de produção de dados. Esses instrumentos de produção de dados eles foram catalogados do 1 ao 6 para poder facilitar o processo de categorização e codificação e também de reflexão sobre esses instrumentos. No caso do instrumento de produção de dados 1, ele tinha como objetivo identificar características específicas econômicas, sociais e culturais dos estudantes. O instrumento de produção 2, ele tinha por intento descobrir quais os conhecimentos prévios do alunado sobre a questão da ditadura e dos direitos humanos. Já os instrumentos 3 e 5, eles tinham por intento uma análise fílmica reflexiva por parte dos estudantes após a apreciação e debate em sala de aula. Já o quarto instrumento, ele era a escrita de um e-mail relativo ao filme Zuzu Anjo, onde os estudantes tinham que endereçar este e-mail aos alunos do segundo ano do ensino médio,
descrevendo não só elementos do filme, mas também suas sensações, suas emoções ao assistir e debater essa película em sala de aula. E, por fim, o instrumento de produção 6 tinha por intento a elaboração, a criação por parte dos estudantes de um pequeno vídeo de no máximo 5 minutos que deveria ser postado na rede social TikTok e encaminhados para o professor. Além, é claro, do caderno de campo que foi utilizado pelo professor regente durante todo o processo de pesquisa. Todos esses 6 instrumentos eles foram analisados metodologicamente pela análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin, buscando codificar cada um desses elementos, identificar termos comuns, interpretar esses dados reflexivamente para buscar, assim, atender e responder a problema de pesquisa. Sobre a fundamentação teórica, a teoria utilizada ela foi dividida em 3 eixos. No primeiro eixo, o cinema enquanto um produto cultural, nós nos valemos dos escritos de Rosália Duarte, Marc Ferrot, Leonardo do Carmo e Selva Fonseca, que trabalham numa perspectiva do cinema enquanto um produto cultural e que, por ser um produto cultural, para ser trabalhado, ele precisa de um planejamento prévio. Ele não pode ser simplesmente um material, um produto que vai ser colocado em sala de aula, vai ser visualizado, apreciado e não vai ter nenhum tipo de atividade. Não, ele precisa ter um planejamento, uma organização, uma sistematização. Desde o momento que o professor se propõe a trabalhar com um filme em sala de aula, ele precisa ter em mente que esse filme ele precisa ser discutido, refletido, criticado, analisado, sempre relacionando com as temáticas que são trabalhadas em sala de aula. O segundo eixo é a cultura, o cinema enquanto cultura, que promove a ampliação dos sentidos, que traz, através das suas linguagens, diferentes representações, e para isso nos amparamos nos escritos de Rosália Duarte, José Barros, Marc Ferro, John Thompson e Katia Budi. E, por fim, o cinema e temas sensíveis no ensino de história, focando especificamente na questão da ditadura civil-militar do Brasil, a partir de 1964 até 1985. Nos amparamos teoricamente nas análises realizadas por Verena Alberti, Alessandra Gasparotto, Carolina Bauer, Marcos Napolitano e também a Selva Fonseca. Então, os três eixos, de forma aglutinada, vão proporcionar uma análise extremamente aprofundada sobre o cinema enquanto um produto cultural que veicula através da sua representação, da sua linguagem, diferentes elementos históricos e que esses elementos muitas vezes eles são vistos pela sociedade, são vistos por aquele público que o assiste como referências comuns ou ainda como representativos de uma história de um determinado grupo, de uma determinada nação, de um determinado país. Sobre os resultados da pesquisa, então eu trago alguns dos resultados de cada um dos instrumentos de produção de dados. No caso do primeiro, o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes, nós conseguimos perceber através desse organograma que os filmes estão presentes no cotidiano dos estudantes em diferentes momentos, assim como esses filmes fazem parte da vida dos estudantes, não só no contexto escolar, mas também no seu contexto privado, dentro de suas residências. Então, os estudantes eles têm acesso à internet, esse acesso à internet ele possibilita com que eles tenham aí diferentes serviços de streaming, Esses serviços de streaming, eles são assistidos por diferentes plataformas, como Netflix, HBO, Disney, My Family, Paramount. Então, é uma série de plataformas que são utilizadas por esses estudantes para assistir filmes. Esses filmes eles estão em diferentes momentos, para poder relaxar, depois de almoçar ou à noite, antes de dormir. As razões que levam esses estudantes a assistir os filmes no seu cotidiano, no seu tempo livre, elas são as mais variadas e os gêneros também são bem variados, indo desde uma comédia até filmes de ação, suspense e terror. Já a frequência, nós temos estudantes que assistem de 1 a 2 filmes por semana até 10 filmes por semana. Então, os filmes fazem parte do cotidiano do alunado. Em relação ao instrumento de produção de dados número 2, ele tinha algumas imagens, aqui nós
evidencio a vocês 4 imagens, e essas imagens, né, tinham algumas perguntas sobre elas, para a gente poder identificar os conhecimentos prévios. Então, essas imagens que eram sobre a ditadura perguntavam o que elas representavam, que períodos elas se referiam, quais os espaços ou suportes que talvez eles teriam visto essas imagens, o que pode ou não ser realizado em uma ditadura. Então, foram alguns elementos que buscavam identificar quais eram os conhecimentos que os estudantes possuíam antes mesmo da gente iniciar o estudo propriamente dito da temática da ditadura civil-militar do Brasil. Instrumento de produção de dados 13 e 5, né, eram fichas filmográficas, né, de apresentação e dados gerais sobre os 2 filmes assistidos, no caso da Zuzu Angel, né, o instrumento número 3, e do Batismo de Sangue, o instrumento número 5. Então, essa ficha filmográfica tinha diferentes perguntas, buscando identificar quais as relações do filme com o conteúdo estudado, quais as análises críticas que o estudante conseguia realizar ao conteúdo dessa obra, quais os personagens que eles mais e menos gostaram e por quê, ou seja, buscar identificar elementos que pudessem caracterizar uma análise específica de cada estudante após o debate realizado depois da apreciação fílmica em sala de aula. Já em relação ao instrumento de produção de dados 4, que era a escrita de um e-mail endereçado aos estudantes do segundo ano do ensino médio, né, eles foram analisados de forma integral, buscando as suas diferentes categorias, né? Então, a gente identificou em todos os e-mails a categoria emocional, informativa e reflexiva, e todas essas características elas não podem ser vistas de forma apartadas, mas sim relacionadas. Então, as categorias secundárias, sensação, sentimento, tristeza, história emocionante, personagens, enredo, localização espaço-temporal, violação dos direitos humanos, lembrar para não esquecer impactos da ditadura. Então, todos esses elementos eles acabaram permeando todos os e-mails, alguns de uma maneira mais enfática, outras de maneira mais superficial. Por fim, o último instrumento de produção de dados, né, o instrumento 6, que tinha como objetivo a elaboração de vídeos, né, de até 5 minutos. Né, nós tivemos aí 6 vídeos de cada uma das escolas com temáticas diferentes. Ditadura e movimento estudantil, violação dos direitos humanos, entrevista sobre o militarismo, panorama geral sobre a época da ditadura, a questão dos direitos humanos novamente, a questão da educação básica do ensino superior durante a época da ditadura, né? Alguns focaram bastante na questão da tortura, o panorama geral da ditadura, outros fizeram uma análise de ambos os filmes, tanto da Zuzu Angel quanto do Batismo de Sangue, né? Realizando aí uma integração, e também sobre o movimento estudantil. Então, as temáticas que perpassam, né, os diferentes vídeos que foram produzidos, eles trazem diferentes aspectos da sociedade, diferentes aspectos do período ditatorial, né, colocado em prática a partir de 1964 aqui no Brasil, focando especificamente na questão da violação dos direitos humanos e da tortura em específico. Então, sobre os resultados, né, a gente consegue identificar que depois de realizar todo esse trabalho, a gente identificou que os estudantes realizaram muitas reflexões sobre o lembrar para não esquecer, né, que é um momento da história que precisa ser constantemente revisitado para que ele não caia no esquecimento ou que não se tenha nenhum tipo de distorção ou negação da nossa história. A identificação e a reflexão sobre a temática, né, as memórias no âmbito familiar e também a compreensão crítica ou superficial sobre a temática, dependendo do grupo, né, escolar, da qual elaborou tanto o e-mail ou ainda a produção filme. Concluo, então, né, depois de realizar todo esse processo de pesquisa, que o cinema ele tem um papel extremamente significativo, né, na questão pedagógica, principalmente no ensino de história, por proporcionar essa aproximação ao conteúdo por meio da representação e dos sentimentos que são veiculados nas mídias cinematográficas, possibilitando com que os estudantes consigam, né, perceber os diferentes tipos de representação que são veiculadas, né, a construção coletiva do conhecimento, porque o trabalho ele não se deu a uma única mão, mas sim um trabalho pautado principalmente na escuta sensível e sempre buscando identificar o conhecimento construído de forma partilhada. E os resultados empíricos, eles nos
evidenciaram, né, as múltiplas interpretações por parte dos estudantes. Claro que há desafios e limitações por parte dos filmes, né? A gente não pode utilizar eles como verdade única, mas sim sempre relacionando-os com os documentos oficiais, com a história oficial. Né? E aqui a gente não esgota o trabalho, né? Ele abre aí um leque, né, para futuras investigações. Aqui algumas das referências que foram utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa. Muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.